Olá, bem-vindos de volta, especialistas dos padrões web. Nós já estamos chegando perto do final do curso, pessoal. E nesta aula, nós vamos começar a aprender sobre posicionamento com CSS. Nós vamos ver aqui como posicionar os elementos em uma página usando as propriedades aqui position, float e z-index, que vocês já devem ter ouvido falar. E para começar essa aula, é importante a gente saber que existem aqui três formas de posicionamento aqui, definido pela W3C. Tá? Ela prevê aqui a existência desses três esquemas de posicionamento. O posicionamento normal, que é o que nós já vimos durante todo esse curso. O posicionamento float, que vocês vão aprender daqui a pouco, e o absoluto também. Agora, para entender bem esta aula, nós vamos precisar saber exatamente aqueles conceitos de boxes do tipo bloco e do tipo inline. Então, estes foram conceitos que nós vimos no curso de XHTML. Mas, relembrando rapidamente aqui, né, os elementos de nível de bloco são aqueles elementos div, H1 até o H6, o elemento P de parágrafo, o blocote, né, que são elementos que geram no seu posicionamento normal uma quebra de linha acima e abaixo. E nós temos ainda os elementos inline, que, como o próprio nome diz, eles são organizados em linha. Por exemplo, o elemento strong, B, o elemento M de ênfase, e a imagem também é considerado um elemento inline. E por que é que nós precisamos conhecer esses elementos? O que é elemento em bloco, o que é elemento inline? Porque isso vai fazer toda a diferença quando nós estivermos estudando o que é o fluxo normal de posicionamento dos elementos. Então, esse fluxo normal ou esquema normal de posicionamento é o esquema padrão, né, de posicionamento aqui do browser. Então, quando nós não definimos nenhum tipo de posicionamento, existe uma organização natural aqui dos elementos na nossa página. Então, segundo as regras desse esquema, os elementos em nível de bloco, por exemplo, aqui nós temos um H2, H3, um H1 aqui, um parágrafo, né? Esses elementos em nível de bloco são colocados empilhados dentro do elemento que contém ele, no caso aqui a página. E eles são empilhados de cima para baixo, né, na ordem em que eles aparecem no documento XHTML. Então, se eu coloquei aqui H1, é o primeiro que está aparecendo aqui. O H3, né, ascensão profissional, é o segundo, e eles vão sendo empilhados um embaixo do outro aqui. Isso é que é chamado fluxo. Então, segundo as regras do nosso fluxo normal, né, cada elemento em bloco é colocado na ordem em que ele aparece na nossa marcação. Cada novo elemento de bloco, ele provoca aqui uma quebra de linha. E vocês podem observar, né, que os elementos em bloco eles acabam ocupando todo o espaço aqui, toda a largura do documento. Então, vamos dar uma olhada aqui. Se nós alterarmos, por exemplo, aqui, atribuindo uma borda para esses elementos. Então, vou atribuir uma borda aqui para os elementos do tipo H1 e H3. Vamos colocar uma borda aqui para a gente ver o espaço que esses elementos estão ocupando. Então, está aí. Está ocupando toda a largura do documento e, no final, ele provoca aqui uma quebra de linha. Se nós colocarmos aqui no parágrafo também, né, está aí, ocupando todo o espaço. E para o fluxo normal, também existem as regras de disposição dos elementos inline. Então, dentro desses elementos em bloco, nós colocamos aqui uma imagem, que é um elemento inline, um texto, que é um elemento inline, né? Aqui dentro desse texto, nós temos algumas tags spans, que são outros elementos inline, né? E percebam que esses elementos inline, dentro desses elementos em bloco, eles não estão gerando quebras de linha. Então, qual é aqui... quais são as regrinhas, né, de funcionamento aqui do fluxo para os elementos inline?
né? Essa formatação ela vai se dar em linha na horizontal e dentro do box, ou seja, se ela está dentro aqui desse elemento, ela vai tentar se ajustar dentro do espaço desse elemento pai dela. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, nos elementos span que nós temos. Também vou colocar uma borda aqui. Poderíamos... Vou aproveitar aqui. E vamos dar uma olhada. Então, nós temos vários elementos span aqui dentro desse elemento em bloco. E como é que ele funciona? Nesse caso aqui, vejam o seguinte, na medida que eu vou abrindo esse documento, os elementos inline, eles vão ocupando e se organizando aqui dentro do espaço. Na medida que nós vamos diminuindo o espaço, eles vão gerando quebras de linha, né? Apenas para, na verdade, não são quebras de linha, eles vão se ajustando aqui ao espaço disponível para eles aqui dentro do elemento em bloco. Então, percebam aqui que essa linha, né, de conteúdo inline, ela foi se organizando aqui, né, se distribuindo desde o início do documento, ali no canto superior esquerdo, até o canto inferior direito. Então, essa é a forma de organização. Percebam aqui que as caixinhas, ou seja, esses boxes inline, eles estão mudando a sua posição, eles estão correndo ali dentro da linha do conteúdo. Então, essas são as regras de disposição aqui de um elemento em bloco e de um elemento inline, né, dentro do fluxo normal aqui do XHTML. Então, percebam aqui que, por exemplo, até mesmo o texto que estava dentro do H1, ele quebrou. Né? Então, tá aí. É isso que nós chamamos de fluxo normal. Tá? E nós temos outros dois tipos de fluxo. Nós temos o fluxo, o esquema de posicionamento float e o esquema de posicionamento absoluto. Entender aqui o fluxo de disposição desses elementos vai ser fundamental na hora que nós estivermos criando os layouts usando CSS. Tá? E um último ponto. Eu disse no início que existem algumas propriedades que são utilizadas para o esquema de posicionamento. Né? Uma das propriedades é a propriedade position. Então, eu vou fazer um exemplo simples aqui. Né? Eu vou pegar um desses H3, eu vou colocar aqui um ID, cheat, pronto, está ótimo. E nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou mostrar para vocês uma dessas propriedades, que é exatamente a propriedade position. Então, existe uma propriedade position aqui para informar que esses elementos são do tipo fluxo normal. Né? Agora, eu preciso declarar isso? Não. Só a título de curiosidade, né? Nós temos aqui essa propriedade, position static, que é exatamente a propriedade do fluxo normal de apresentação. Né? Essa propriedade aqui, esse valor estático, que é o valor do fluxo normal do documento, né, ele não aceita posicionamento diferente das regras informadas aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui alguns atributos, tipo left, né, top, que são aqui propriedades que permitem a gente posicionar elementos, né, fora da sua posição original. Então, eu poderia, por exemplo, informar aqui, colocar aqui 60 pixels à esquerda, né, e 30 pixels abaixo, né, de cima para baixo. Ele não vai surtir efeito nenhum. Por quê? Porque a propriedade, né, o tipo de fluxo normal não aceita essas propriedades. Mas se a gente estivesse trabalhando aqui com com outro valor, por exemplo, o valor relativo, ele já aceitaria.
Então, ele modificou aqui a disposição desse elemento. Tá? Por que eu estou falando isso? Né? Nós não vamos utilizar aqui o relative para esses elementos inline. Aliás, para esses elementos em bloco. Mas, eventualmente, a gente pode querer utilizar esse valor para os elementos inline. Por quê? O inline ele aceita esse tipo de coisa. Então, está aqui. Nós aplicando o valor relativo do posicionamento para os elementos span, que são elementos inline, ele modificou aqui a localização original daqueles elementos. Ficou um pouco longe demais, vamos colocar um pouquinho menor aqui para a gente poder ver eles um pouquinho mais próximos. Então, está aqui. Nós modificamos esse posicionamento. Então, pessoal, isso é que é considerado fluxo, a forma como são dispostos os elementos em bloco ou inline dentro da sua página. Tá? E existem as regras específicas de disposição para os elementos em bloco, como nós já vimos, e para os elementos inline, que se dá em linha. Somente os elementos inline, quando nós estamos adotando o posicionamento, o fluxo padrão, né? Somente os elementos inline aqui é que a gente vai estar posicionando aqui com o left e o top, tá, pessoal? Nós vamos ver nos outros tipos de posicionamento, que é o posicionamento float e absoluto, outras formas de posicionar os nossos elementos. Até a próxima aula.